pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com mais um programa no canal Saber Condomínios. Quero agradecer aí a todos que assistem o canal e quero pedir para você nos ajudar, né? Para você se inscrever no canal e também compartilhar o canal com os seus amigos, com aquelas pessoas que você pode identificar que precisam dessas informações e para ajudar também, com certeza, a gente a crescer um pouco, ok? Então nós precisamos aí, né, do seu apoio, da sua ajuda, da sua colaboração. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, né, um parceiro, um colaborador, um irmão, né, o David da Seta Elevadores, que sempre está junto conosco, nos apoiando e nos ajudando aí em tudo que a gente precisa, né? Então a gente, além de um amigo, tem um parceiro também muito importante aqui. Quero te agradecer, David, aí pela presença, né? Sempre que chamado, sempre que convidado, participando aí com a gente aí, tá? Então fica aí o nosso muito obrigado, né? Gostaria que você cumprimentasse aí o nosso público aí para que a gente possa dar início aí a esse nosso bate-papo de hoje aí. Claro, a gente agradece, é um prazer estar aqui com a Saber Condomínios, tirando dúvida, conversando um pouco, fazendo um bate-papo sobre elevadores, sobre condomínio, algo que é tão importante, né? E que as pessoas têm muita dúvida. Quando a gente tira um tempinho para falar de elevador, a pessoa senta e espera como que fosse o momento dela. Sim. Porque na realidade a maioria das pessoas são usuários, né? E, poxa, a gente também, quando entrava num elevador, não fazia ideia do que tinha por trás, né, do funcionamento de um elevador, né? A gente se limita, aperta o botão, entra, aperta o botão, vai no andar que quer e não faz nem ideia, né? A gente sabe que tem um motor que faz barulho, né? Sim. Mas se não tivesse aquele barulho, a gente fica se perguntando o que leva, né, o elevador para cima ou para baixo. Mas a gente tem recebido aí várias perguntas, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas dúvidas, né, que o pessoal tem em relação aos elevadores. Apesar de não ser uma novidade, né, o elevador já está presente aí nos condomínios, inclusive hoje já tem empresas, residências, né, porque realmente é algo assim fantástico, né? Foi uma invenção assim que imagina as pessoas hoje subindo escadas com prédios aí de 80 andares, né? Já estão projetando aí para 120, enfim, projetos aí mais ousados, onde o elevador é a peça indispensável, né, para esse tipo de empreendimento, né, David? Sim. Então, uma das coisas que eu gostaria de conversar contigo, inclusive é uma das perguntas que todo mundo acredita que se faça em um dado momento, né, que começa a usar um elevador. David, o elevador é seguro? É um transporte seguro? É um meio de locomoção dentro, né, apesar de ser restrito ao imóvel ali, mas é um transporte seguro, David? Com certeza. O elevador está dentro do mesmo critério de segurança de uma aeronave, de um avião. Então ele é um dos transportes mais seguros do mundo, se a gente for analisar. Hoje os elevadores transportam mais de 500 milhão de pessoas. Praticamente o mundo inteiro anda de elevador, acaba usando o elevador. E a gente fala pouquíssimo de acidentes, de coisas fatais envolvendo o elevador, né? Sim. É claro que existem vários critérios que a gente vai estar falando mais na frente, mas respondendo a tua pergunta, sim, o elevador hoje é muito seguro. É um transporte que tu podes andar tranquilo, que tu podes entrar com a tua família, com pessoas que são tão importantes, né, dentro do equipamento, que ele é sim um elevador muito seguro. Então é seguro. É seguro. As pessoas também hoje, como tu falou, andam de avião, né? Sim. E quando cai um avião, né, dá aquele, sabe? Caiu o avião e tal, né? Mas se for analisar hoje a proporção do número de aviões que andam no ar, que a gente não tem nem ideia, né? Eu até me surpreendi um dia que eu peguei um aplicativo e o meu amigo me mostrou quantos aviões estão no ar ao mesmo tempo, né? Ou seja, se a gente for analisar o número de elevadores que estão para cima e para baixo o dia inteiro, nesses, né, milhões de prédios que existem, né, nas grandes cidades e tudo, eu diria que a incidência é muito pequena, né, David? E tem uma comparação, né? Um avião, na pior situação, que ele vier a colidir ou ele vier a cair, a chance de sobrevivência é muito pequena, né? Sim. Um elevador tu vai ficar preso dentro dele, vai ficar trancado até vir um técnico para poder tirar, ou o bombeiro, que seja,
Mas o que eu quero te dizer, fazendo analogia, o quanto é o seguro elevador. Sim. Que na pior situação, tu vai perder o teu tempo dentro dele, mas tu vai ficar seguro. Poderia. Mesmo que ele caia de uma determinada altura, existe algum dispositivo, por exemplo, que dê digamos assim, que seja uma segurança para quem está dentro, porque eu acredito que ele não cai, né, assim, sem nenhum dispositivo, algo que possa fazer com que ele desça um pouco mais lento, um pouco mais devagar, embora talvez ele vai bater lá no chão, não sei. Gostaria que explicasse melhor isso para a gente, que é uma pergunta também que o pessoal fez aqui, né, e que a gente pode ter a oportunidade de explicar para o pessoal agora. Claro, o elevador ele tem um dos principais fatores deles é o limitador de velocidade. O nome já se diz, né? Ele limita a velocidade do equipamento. O equipamento foi projetado para andar a 0,75 metros por segundo ou 1 metro que seja. O limitador está regulado para isso. Então, toda vez que ele entender que o elevador está ultrapassando essa velocidade nominal, ele vai fazer o estancamento. Esse estancamento ele pode ser ou elétrico e fechando o freio. Se ele não funcionar essa opção, ele parte para o mecânico, que é puxar a alavanca de freio embaixo do teu equipamento. Então, embaixo do teu elevador, da tua gabina que sobe e desce, que faz o deslocamento, ele tem um conjunto de freio. Esse conjunto de freio, óbvio, né, ele é dimensionado proporcional para a tua gabina, para o teu peso, para a tua velocidade, e ele vai prender nas guias. Ele agarra nas guias que são onde corre o teu elevador, os trilhos, mais comum falado, né? Então, o primeiro acionamento vai ser esse, vai ser elétrico para fechar o teu freio da máquina, o segundo vai ser mecânico para segurar o teu equipamento. Então, o que se recomenda? Quando tu sentir que o elevador passou da velocidade dele, o ideal é tu flexionar as pernas, se abaixar um pouquinho, para o impacto não ser tão grande, porque ele vai parar na hora, vai ser imediato. Ele vai ter um escorregamento ali de 30 a 50 milímetros. Certo. Então é pouquíssimo. Ele vai escorregar um pouco e vai prender. Então, para ti não ter, né, um impacto forte, o ideal é tu dobrar as pernas. Quando que vai acontecer isso? Numa queda de energia, pode acontecer. Ou o equipamento desregulado, né? O ideal é que se regule. Mas no caso da queda de energia, normalmente ele para, né? Ele pode parar. Ele para, né? Não significa exatamente que faltou energia, ele vai cair, porque o pessoal está andando nessa linha de pensamento, já pensou, se faltar energia, o elevador vai escorregar por aí fora, né? Então, eu entendi pelo que você falou, que seria mais ou menos comparando aí com um carro, então freio de pé e freio de mão, né? Isso. Então, o freio de pé seria o primeiro estágio, que é o elétrico, que seria no motor lá de cima, certo? Sim. Então, outro dia até visitei contigo aí, né, uma casa de máquinas aí, e eu observei que tem aquele disco, né, lá em cima, então é aquela parte que prende ali, é isso? Isso, é um tambor, né? Esse tambor ele passa pelo motor elétrico, campo magnético. Sim. Porque o elevador não é combustão, né? Ele é elétrico. Então, tendo alimentação, o acoplamento do freio, depois dá até para colocar um videozinho mostrando, ele abre, onde o contrapeso vai fazer a função dele, ele contrabalancear, e dependendo de onde o elevador estiver indo, vai injetar corrente o suficiente para esse elevador atingir a velocidade. Por que eu comentei da falta de energia? Porque às vezes a falta que eu me refiro é a oscilação. Às vezes ele oscila muito e aí até o elevador entender o que está acontecendo, ele pode escorregar um pouco. Ele pode passar um pouco da velocidade dele. Ou quando crianças pulam, ou até mesmo adultos vão pular dentro da cabine, ele dá uma diferença. Então ele é tão seguro que ele procura tudo isso, ele é bem complexo. Ele fala, opa, está andando na velocidade correta, ele está com a alimentação ideal, está tudo ocorrendo bem, vai funcionar bem. Opa, algum desses fatores não está legal, por segurança ele faz o quê? Ele vai fazendo essas leituras, isso. Enquanto acionado ali, ele está sempre lendo corrente e tal, está sempre fazendo essas comparações e se alguma coisa sair errada ali, ele já faz uma atuação também. Isso. Normalmente as pessoas pensam, mas como que ele consegue ver tudo isso? Como é que um elevador identifica isso? No extremo superior e no extremo inferior, ele tem dois limites. Então ele calcula por tempo. Quanto tempo ele leva de um ponto ao outro? Ele vai levar 2 minutos, 3 minutos. Nesse intervalo, se tem alguma oscilação, ele já identifica que a velocidade dele já não está legal. Então é onde ele vai atuar. Fora do normal. Exato. Certo. É um dos pontos, né? Tem elevadores que eles não trabalham com esses limites, eles trabalham com o encoder, que a gente chama, né, tecnicamente.
Então ele vê por número de pulsos, por número de voltas que o eixo, aquele tambor, dá em volta de um determinado ponto. Então ele está sempre contando tempo. Sempre. Bom, David, bacana essa questão toda aí que a gente tratou até agora, que eu achei assim importante. Inclusive conseguimos até aí criar, né? Ou pelo menos dar uma dica aqui para o pessoal. Inclusive eu acho que é algo que a gente atualmente não adota, mas eu acho que a gente vai vir até a adotar isso. E não só adotar, mas divulgar isso para que os outros síndicos também comecem a fazer, né, essa formalização do uso do elevador, né? Eu até queria deixar um convite aí, um desafio também, para a gente criar, né, quem sabe, ou um evento ou algo, né, específico, e para a gente fazer um trabalho junto aos condomínios, né, trazendo essas questões, talvez até para uma palestra ou para um curso rápido ou uma coisa assim. Então eu queria fazer esse convite aí para a gente desenvolver esse trabalho junto aos condomínios. Eu acho muito interessante que a gente passe não somente para os síndicos, mas talvez até partindo ou iniciando pelo síndico, né? E que isso possa talvez de alguma forma chegar também aos condôminos, né? Para quê? Eu acredito que hoje tudo na vida é cheio de regras, cheio de leis, né? O próprio condomínio tem um regimento interno, mas divulgar isso de uma forma tranquila, né? De uma forma que faça-se uma conscientização desse uso adequado, né? Evitando problemas maiores, né, David? Inclusive trabalhando a favor da segurança do condomínio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode desenvolver aí e está fazendo um trabalho muito bacana e colaborando e ajudando também as pessoas, né, para se evitar aí, talvez, como já aconteceu, algumas tragédias. Eu acho que a gente ia comentar, antes de terminar, sobre essa questão desse senhor que caiu no posto do elevador, para a gente fazer um fechamento aqui, mas eu não queria deixar de talvez fazer alguma consideração, né, em relação a isso, David. Você que, né, acompanhou ali, deve ter o conhecimento desse caso, eu queria que você colocasse aí o seu ponto de vista em relação a isso, porque foi um acontecimento que teve a ver com o que a gente já falou aqui agora. Né? Então eu gostaria de ouvir o teu comentário em relação a isso. Em relação a essa fatalidade, ficou marcado, né, na história ali da equipe e tudo mais. E o que eu posso falar da imprudência? Só que às vezes falar disso é até um pouco grosseiro, né? Porque foi uma vida que se perdeu. Claro. Mas que fique como exemplo para que a gente saiba como lidar, né? Então, se você ficou preso, aguarde. Se você está indo salvar, saiba o que está fazendo. Se realmente é um momento de tu usar ou não. O elevador está nivelado, não tem problema nenhum em tu abrir a porta e o passageiro sair. Se não está nivelado, para. Até ali tu chegou, deu. Sim. Agora vamos chamar quem entende, quem é responsável para isso. Isso não pensando na parte legal, né? Na parte correta que já teria que ter sido assim. Mas se você já passou pelo treinamento, já sabe como fazer, o ponto que tu pode chegar é até aqui. Tá nivelado, tá certinho, a pessoa vai sair com segurança, beleza. Não tá, para e agora chama um profissional. Sim. De preferência chama a empresa de elevador que está fazendo a manutenção. Demorou muito, passou muito, não conseguiu contato, chama o bombeiro. É o que a gente recomenda, né? E fica aquela lembrança, né? Piscou a luz do condomínio, a tua luz está falhando em termos de não anda de elevador. A alimentação não está correta. O elevador precisa de 3 fases. As 3 fases precisam estar funcionando. Sim. As 3 fases aqui na nossa região precisam estar chegando a 220. Então não ande de elevador. Evite, para não ficar preso, para evitar esses tipos de situação. Por mais que o elevador ele é seguro, eu estou ali dentro quietinho esperando alguém vir te socorrer, esperando o que deve acontecer de fato. Não provoque algum acidente, não provoque algo dentro do equipamento. Sim. Isso é o toque que a gente tem. Em casos de incêndio também, né? Deve ser evitado o elevador, né? Partir pelas escadas, descer pelas escadas, né? Até porque a escada está protegida, né? Com as porta-fogo, onde ali tem a ventilação, né? Adequada, longe da fumaça. Exato. A porta corta-fogo, o nome já diz, né? Ele corta a temperatura, ele corta o fogo.
Porque às vezes evita muita naquele fumaça. ímpeto, né, de descer ou de sair, a pessoa, como a gente falou, está no automático, vai lá no elevador e quer descer pelo Sim. elevador, né? O Então, elevador vai canalizar fumaça. vem pelo posto, né? Tem Sim, todas as ligações de carga ali, enfim, que acaba acessando, né? sim, Eu acho que a gente poderia, talvez, chegar ao seguinte pensamento. Qualquer coisa de errado, né? Talvez seja melhor não entrar, né? sim, Mas frisando também que fora isso, essas questões que são raras até, vamos dizer assim, o elevador hoje é algo bastante seguro, né? sim, As pessoas podem também ter a tranquilidade de usar, são feitas as manutenções periódicas, preventivas, né? E a gente tem aí acompanhado também bastante o trabalho da SET em alguns condomínios, a gente começou a entender realmente o que é feito, como é feito, a preocupação, né, com as pessoas que também utilizam o equipamento. Então isso trouxe para a gente também aí uma segurança até maior, né? Um conhecimento, como eu falo, a respeito daquilo que a gente está usando, né? sim. De todos os dispositivos de segurança que estão ali agregados, pensando também nesses momentos em que pode acontecer alguma coisa. Né? Por mais seguro que seja, já existe também ali uma precaução em relação às possíveis, né, é, causas ali e acidentes que podem acontecer. E frisamos aqui de uma forma bastante reduzida, né? Sim. Mas que com certeza eu acredito que se for feito tudo certinho, todas as manutenções certinhas, essa possibilidade é reduzida ainda mais ainda, né? Sim, até porque na manutenção, além de regulagem, além de lubrificação, é feito testes, né? Então, cada marca de equipamento, ela tem os seus testes simples, básicos, que o técnico deve saber, tem que saber. É feito aperfeiçoamento, é feito cursos, Qualificação técnica, né? Que qualificação. é importante. Eu falo em nome da Seta, mas tem, né, várias outras empresas no mercado que devem e se obrigam a fazer esses treinamentos, exigem deles, tu tem um certificado de treinamento desse equipamento, por exemplo. Sim. Isso é importante, porque daí tu sabe quais os testes que são realmente necessários fazer. Os ajustes de freio, que é algo tão importante, ajuste de freio de máquina, freio de segurança embaixo do elevador, freio do limitador, contatos elétricos, como se faz isso. Procure saber um pouco também. Sim. Até para saber se o técnico que está executando sabe do assunto, sabe o que ele está falando, o que ele está fazendo. É importante, porque por mais que o elevador seja seguro, ele precisa estar tudo funcionando, né? E com isso, tu precisa confiar muito na empresa que está lá cuidando do teu condomínio, do teu elevador, porque é a tua família que tu estás colocando dentro, é a tua vida que está ali, né? Acho que esse é o recado que a gente gostaria de deixar hoje. Tranquilo. David, muito obrigado, foi muito esclarecedor tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acredito que se a gente ficasse conversando, surgiriam, né, mais assuntos, mas eu acho que o mais importante, né, o básico, que todo mundo precisa saber, a gente conseguiu explorar hoje aqui, né, de uma forma bastante interessante, e eu vejo que isso se faz necessário também, como eu falei, porque às vezes as pessoas utilizam, né, não só o elevador, mas muitos equipamentos e que não conhecem. Né? Claro que ninguém precisa se formar um técnico, né? Mas ter o conhecimento necessário para poder talvez até identificar alguma situação baseada no conhecimento, baseada naquela informação que ela já recebeu, para que se faça sempre esse uso de forma adequada, com bom senso, com responsabilidade e visando sempre a segurança. Né? Então, quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, como eu falei, um parceirão, um amigo que está sempre aí, né? Todas as vezes que a gente convidou, você veio, se prontificou, esteve aqui presente. E eu acredito que essa também é uma preocupação da empresa, divulgar as informações para que as pessoas possam estar seguras e receber sempre um serviço de qualidade, né? Com grau técnico o mais elevado possível. Então fica aí o nosso muito obrigado, tá ok? E para você que acompanha o nosso trabalho aí, só quero lembrar, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho lá, você sabe, para que você possa receber as notificações dos vídeos que a gente vai divulgando e, se puder, quiser nos ajudar também, para compartilhar aí com seus amigos, tá ok? Um grande abraço a todos, David, um grande abraço, um bom final de semana aí para você e para todos também que nos assistem, nosso muito obrigado. Até mais.